Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui para mais uma monitoria de Direito Constitucional. Hoje a gente vai fechar o último dos poderes. A gente já falou em organização dos poderes, a gente já falou de poder legislativo, já falou de poder judiciário. Hoje a gente vai falar sobre o poder executivo. É isso mesmo. O que faz, quais funções típicas, atípicas, quais funções do presidente, como o presidente pode ou não ser responsabilizado, quem e como se sucede ao cargo de presidente. Gente, é uma matéria tranquila, eu já falei para vocês. Vocês vão ver que muito do que o OAB cobra aqui é a letra da Constituição, é o que está lá no texto constitucional, não tem mistério. Só prestar atenção, ficar ligado, assistir às aulas do Master, claro, e ir com a cabeça limpa e com a cabeça calma para essa prova. Vou mostrar aqui no slide para vocês. Isso aqui vocês já estão cansados de ver, esse raio-x mostrando como a organização dos poderes é importante para a nossa prova. Aquilo que eu já falei para vocês, artigo 2º da Constituição, gente, tem que manter na cabeça. Poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Aí que a gente tem aquele quadrinho clássico, poderes da República, poder legislativo, executivo e judiciário, gente. Gente, é bom vocês manterem na cabeça também a ideia, sempre aquela noção do checks and balances, dos freios e contrapesos. Ou seja, um poder vai sempre controlar o outro, um poder vai sempre garantir que o outro não esteja passando dos limites. Vamos voltar aqui para o slide. E também já falamos disso, poderes da República é um termo que é muito utilizado, mas o poder é único. O poder vem do povo e ele é exercido, são funções de Estado que são divididas. Aí o parágrafo 1º da Constituição, também importantíssimo, parágrafo único do artigo 1º, desculpa. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, que foi tudo que a gente tem visto até agora. Representantes que exercem o poder do povo, enfim. A gente olhar aqui, no slide, organização dos poderes, funções típicas e atípicas, a gente também já viu isso, galera. É um tópico bem tranquilo, é uma matéria já estamos batendo nessa tecla várias vezes, mas não se preocupem, vocês têm certeza que vocês vão estar afiados na hora. Aqui no slide, a gente vai começar com o poder executivo. Olha, gente, já trouxe aqui o primeiro artigo que fala sobre o poder executivo na nossa Constituição. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Ou seja, o presidente da República, ele exerce suas funções, mas ele pode delegar funções aos ministros de Estado. Ou seja, tem a organização do poder executivo, aqui, Presidência da República. Aqui está o presidente. E ele delega atribuições a ministros. Então tem aqui ministro da Justiça, ministro da Educação e Cultura, Ministério do Planejamento, Organização e Gestão. São diversos ministérios que vão ajudar o presidente a exercer a mais alta administração do nosso país. Afinal, convenhamos, são tantas áreas, são tantos assuntos que um presidente é responsável que ele não poderia exercer isso sozinho. E além disso, como a gente vai ver mais na frente, o presidente também é auxiliado pelo vice-presidente. O presidente pode dar atribuições específicas ao vice para que ele auxilie nessa árdua função. Gente, vamos aqui para o slide. A função típica do executivo é de administrar, ou seja, como eu falei, o presidente é que vai gerir os recursos do poder público. Ele que vai executar as leis, ele que vai dar cumprimento a todo aquele, por exemplo, a lei orçamentária, ele que vai dar cumprimento àquilo, as políticas públicas, os projetos de governo. E aqui no slide a gente tem uma informação também muito importante. No Brasil a gente adota o sistema presidencialista, que o chefe do executivo, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Gente, o que significa dizer que alguém é chefe de Estado e de governo? Significa dizer que essa pessoa vai representar o país
no plano internacional. Ele vai ser, digamos assim, o porta-voz da nação, ele que vai representar nossos interesses, ele que vai representar, fazer acordos com os outros países. E chefe de governo, ou seja, ele está no mais alto cargo da administração pública. Ele, que em tese, tem a última palavra sobre a administração pública federal. Gente, é bom a gente lembrar aqui nesse conceito de chefe de Estado e chefe de governo, um conceitozinho bem importante, que é o conceito de autonomia e de soberania. O soberania, só quem tem é o Brasil, é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, representada pela União Federal, em boa parte dos casos, ela é a manifestação maior do povo brasileiro em plano internacional. Já a autonomia é o que tem o chefe de governo. O chefe de governo é aquele responsável pela gestão do patrimônio, por tudo. É aquela tríplice que a gente já estudou antes, em direito constitucional, em direito administrativo. A autonomia é composta de autogoverno, autogestão e auto-organização, mas não tem soberania. Ou seja, a União, enquanto membro de direito público interno, ela tem autonomia. Agora, a União, quando o presidente se manifesta em fóruns internacionais perante a ONU, aquilo dali é uma manifestação da soberania popular brasileira. Tudo bem até agora? Vocês estão entendendo? Tá tudo certo aí? Boa noite, gente. Estou vendo aqui o pessoal online, pessoal já interessado. Vamos lá, vamos com tudo, que falta pouco para a gente conseguir a nossa vermelhinha. Estamos cada vez mais perto de obter a nossa aprovação no exame da ordem. Vamos lá. Aqui no próximo slide, a gente vai ver como estão as eleições para presidente. Ou seja, como é que alguém chega ao cargo mais alto da administração pública federal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que as eleições para presidente, elas têm um período certo para acontecer. Elas têm uma data definida para acontecer. Não uma data exata, mas aproximadamente isso. A Constituição, depois da Emenda Constitucional 16, definiu que no primeiro domingo de outubro vai acontecer o primeiro turno das eleições presidenciais. Que, como a gente sabe, a gente elege o presidente e o vice-presidente. Os dois estão juntos numa única chapa. Antigamente, desde a Constituição de 1946 até 64, o presidente era eleito separadamente do vice, ou seja, tinham eleições para presidente e eleições para vice-presidente. Hoje em dia, como a gente sabe, isso não acontece mais. O candidato a vice e o candidato a presidente formam uma chapa única e eles concorrem. Tanto é que é bem comum ver presidente, uma chapa. O presidente é de um partido, o vice é de outro. A gente vai aqui olhar no slide, ó. As eleições acontecem no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Ou seja, a gente está agora em 2017, o mandato do presidente termina em 2018. Em 2018, ou seja, o último ano do mandato desse presidente que está vigendo, vão acontecer as eleições. No primeiro domingo, vai ser um dia 7, primeiro domingo de outubro, vamos ter eleições presidenciais. E o que eu falei aqui no slide, ó, a eleição do presidente importará do vice com ele registrado. E no tópico seguinte, a gente tem uma informação também importante, que é o presidente ele é eleito pelo sistema majoritário. Mas não é simplesmente que nem o senador, que tem 20 candidatos a senadores, cada um teve uma porcentagem próxima, mas um ganhou por 1/10, 2/10. Não é assim, o presidente, para ele ser eleito em primeiro turno, ele tem que ter a maioria absoluta de votos. E você já sabe muito bem que a maioria absoluta é aquela maioria que a gente pega 50% dos eleitores e aproxima para um número maior depois desse. Então, se temos, por exemplo, 10 eleitores, o maior número inteiro depois disso é 11. Se nós temos 20 eleitores, metade é 10,
o número inteiro maior depois disso é 11. Se nós temos 13, a metade é 6,5, o número inteiro maior depois de 6,5 é 7. Então, o pessoal costuma explicar a maioria absoluta como sendo metade mais 1. Só que não é metade mais 1, é o maior número inteiro depois da metade, gente, beleza? Certinho isso, tranquilo. Vamos olhar no slide. Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta, os dois mais votados vão para o segundo turno. E, gente, é o que normalmente a gente sempre vê acontecer, né? Segundo turno, tem um bando de candidato, e um fica com 30%, outro com 20%, outro 17%. Então, vão os dois principais, os dois melhores colocados para o segundo turno. Vão, dessa vez, foram eliminados, foi eliminado o resto, vão só esses dois mais bem colocados para o segundo turno para debater, para concorrer ao segundo turno das eleições presidenciais. E aqui, ó, tem mais informações importantes. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Ou seja, gente, vamos pegar um exemplo aqui. Tinham 4 candidatos para o segundo turno. O primeiro candidato teve 35% dos votos, o segundo 27%, os outros, o terceiro e o quarto, tiveram 10% e o resto é nulo. O resto aqui, ó, é nulo, branco, enfim. Gente, nesse caso, desculpa, vamos fazer um número certinho, porque a gente tem que lembrar que nas eleições só são contabilizados os votos inteiros. Então, ó, um teve 49%, outro 26%, e os outros, e o terceiro e quarto estão empatados com os restantes dos votos. Empate. Se um desses dois candidatos, aqui mais bem colocados, desistir, morrer ou qualquer outra coisa que o valha que impeça de se candidatar, a gente vai ter que chamar um desses dois aqui, gente. Só que o que acontece? Eles estão empatados. Então a gente vai ter que pegar o que a gente vai ver no parágrafo seguinte, ó, aqui no slide. Se remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualifica-se o mais idoso. Ou seja, no segundo turno, a gente vai ter que ver quem for. Temos 4 candidatos, foram 2 para o segundo turno e um morreu, um desistiu da candidatura. A gente vai ver nesses 2 aqui de baixo quem foi mais votado. Se os 2 tiveram a mesma quantidade de votos, a gente pega o mais velho. E aí esses 2 vão concorrer ao segundo turno. Tudo bem? Tranquilo? Tá beleza? Eu tô vendo aqui, ó, o Alfredo Freitas falou que tá travando muito hoje. Alfredo, aqui o pessoal tá falando que tá normal. Faz o seguinte, tenta fechar de novo, fechar o seu navegador e abrir de novo. E se isso não der certo, tenta reiniciar a sua internet, tirar o modem da tomada, botar de novo, que normalmente isso funciona, beleza? A Ana Gabriela aqui tá animada, que vem o domingo, isso mesmo, Ana. Tem que ter essa animação, vamos para cima da prova com tudo, vocês são maiores que a prova. Isso daqui é só uma fase, daqui a pouco vocês estão com a vermelhinha de vocês na mão. Vamos lá. Aqui o slide. Os requisitos, a gente já viu como se dá as eleições, agora a gente vai ver os requisitos de elegibilidade, ou seja, o que eu tenho que ter, o que é necessário para que eu, cidadão, possa concorrer à presidência da República. A gente vai ver aqui, ó, parágrafo 14, parágrafo 3º da Constituição. São condições de elegibilidade na forma da lei, gente. E aí a gente vai ver, a nacionalidade brasileira. E aí que você vai vir para mim e você vai lembrar que no caso de presidente da República é nacionalidade brasileira, mas tem que ser nato, tem que ser brasileiro nato. A presidência da República, a vice-presidência, presidência do Senado Federal, presidência da Câmara dos Deputados e cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, membro de carreira diplomática,
e oficialato do Exército ou da Aeronáutica e Marinha são todos cargos privativos de brasileiros natos. Você tem que ter nascido brasileiro, não pode ter sido naturalizado. Tinha um exemplo de uma deputada federal que ela não era brasileira, ela era portuguesa e era protegida, era amparada por aquele artigo da Constituição que fala sobre a igualdade de direitos entre portugueses e brasileiros. Ela se candidatou a deputada federal, ela ganhou, ela exerceu o mandato dela, só que ela não pôde se candidatar a presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque deputado federal tem exigência de nacionalidade brasileira. Agora, candidato à Câmara dos Deputados, deputado federal tem exigência de nacionalidade brasileira, seja nata ou naturalizada. Agora, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados é cargo de brasileiro nato. Então, fica esperto com isso, gente. Presidente do Senado. E a gente vai ver por que esses outros cargos que eu falei são de brasileiros natos. Vamos voltar para cá. Aqui, ó, são condições de elegibilidade, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, não posso ter tido meus direitos políticos cassados, não posso ter sido julgado em ação de improbidade administrativa e ter sido condenado à perda dos direitos políticos por um período tal. Vamos continuar nos slides. Inciso 3º, alistamento eleitoral. Tem que estar regularmente alistado numa zona eleitoral, tem que estar ok com a justiça eleitoral. Inciso 4, o domicílio eleitoral na circunscrição e como o cargo de presidente da República, a circunscrição em todo o território nacional. Você não pode estar, por exemplo, registrado em uma zona eleitoral no exterior, mas em qualquer zona aqui no Brasil você pode se candidatar a presidente da República. Vamos ver aqui o inciso 5º, a filiação partidária. E aí, porque aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem a candidatura avulsa. Você tem que necessariamente estar ligado, estar vinculado a algum partido político. E ali, ó, o último inciso é a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. No caso, só esses dois primeiros que nos interessam, gente. São esses os requisitos. Se eu quero ser presidente da República, esse é o mínimo. Idade de 35 anos, filiação partidária, domicílio eleitoral no território nacional, estar alistado, ter título de eleitor, estar no gozo dos direitos políticos e ser brasileiro nato, nascido brasileiro. Eu não posso ter me naturalizado brasileiro para depois concorrer a presidente. Seguindo aqui, gente, a gente vai ver a linha sucessória da presidência da República. E aí eu quero saber se está tudo bem antes, quero saber se vocês estão tendo alguma dúvida, como é que está. Enfim, vamos seguir e aí qualquer coisa, qualquer pergunta vocês falam aí no chat, beleza? A linha sucessória, vamos ver aqui, ó. Artigo 79 da Constituição diz que substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Ou seja, aqui já temos uma informação importante, galera. Já vimos que substituirá o presidente, no caso de impedimento, suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente, ou seja, temos aqui o presidente da República e logo depois dele vem o vice-presidente. Então, por exemplo, quando o presidente viaja para o exterior por mais de 15 dias, ou quando ele se afasta para tratamento médico, ou é afastado no processo de impeachment, ou no julgamento de uma infração penal comum relacionada ao desempenho de seu cargo, o presidente da República é substituído pelo vice-presidente. E, no caso do impeachment ou de uma prisão no curso do mandato, uma prisão por uma sentença penal condenatória transitada em julgado por ação conexa à sua atividade, quem vai suceder o presidente é o vice-presidente. Ou então, quando o presidente morre, quem sucede. E aqui, gente, a gente tem que ter uma coisa bem clara. A substituição é algo temporário. Estou substituindo. O presidente viajou, estou substituindo. Agora, a sucessão, ela é definitiva. O cargo está vago, ou o presidente foi destituído do seu cargo, temos aí a sucessão. Vamos lá, vamos voltar para o slide.
Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou a vacância de ambos os cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do STF. Ou seja, já temos outra informação aqui. Depois do vice-presidente vem o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Gente, essa linha sucessória aqui, a gente vai ver que tem uma particularidade. Porque o presidente saiu, assume o vice. E o vice ele pode ficar até o final do mandato planejado. Agora, esses três daqui, no cargo de vaga do cargo de vice-presidência, eles não vão poder assumir o mandato inteiro. A gente vai ver aqui que tem uma particularidade, ó. Aqui no slide. Vagando os cargos de presidente e de vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Gente, ou seja, vagou o cargo de presidente, assume o vice. Vagou o cargo de vice, ou seja, o vice assumiu, ele ficou sem vice-presidente, não tem um vice-vice-presidente. O vice-presidente, que agora virou presidente, também saiu, tem que chamar eleições. A gente vai ter um presidente interino, que aí vai ser na ordem: o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, e eles vão assumir esse cargo para poder convocar as eleições. E por que isso, gente? Porque eles não foram eleitos por Executivo Federal. Nesse caso aqui, o presidente ele foi eleito para assumir o cargo do Executivo Federal. O vice-presidente ele foi eleito para assumir um cargo do Executivo Federal. Esses daqui não. O presidente da Câmara foi eleito para um cargo do Legislativo, do Senado também, e o presidente do STF nem eleito foi. Tá certo que ele foi escolhido pelo presidente da República, referendado pelo Senado, mas, entende, nem eleito ele foi, como é que ele vai cumprir o mandato inteiro? Não é nem a função dele, a função que ele desempenha no nosso país é outra. E a gente vai passar aqui, ó, nos slides. Só um segundo aqui que o Daniel falou uma parada que está certíssima. O sucessor constitucionalmente legitimado é o vice, os demais são substitutos. Mandou muito bem, Daniel. Tá afiado, tá acompanhando as aulas, dá para ver que estamos cada vez mais perto do nosso objetivo, estamos cada vez mais perto da carteirinha. Vamos lá, aqui no slide. E aqui, ó, o mandato do presidente da República é de 4 anos, tem início em 1º de janeiro. E, gente, isso aqui é importante ter em mente o artigo 83. O presidente e o vice não podem, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do mandato. Ou seja, saiu o presidente, ficou mais de 15 dias sem autorização do Congresso ou o vice, eles perdem o cargo. E dá ensejo a tudo isso daqui. Começa toda essa história daqui. Ou seja, é importante para um presidente, quando for se ausentar por mais de 15 dias, pedir autorização à Casa Legislativa, às Casas Legislativas Federais. E por que isso, gente? Isso é um cargo importante. O presidente está afastado por mais de 15 dias do país, deve haver algum motivo relevante. Ele não pode simplesmente sair do país e voltar quando bem entender. Afinal, ele é responsável pela administração pública federal. Ele é o maior mandatário, ele é o chefe, é o comandante em chefe das Forças Armadas. E vamos seguir aqui, ó, gente. A gente vai ver aqui como essa matéria é cobrada no exame de ordem. E olha só, vocês vão ver que é a letra da Constituição, é o que está no texto constitucional, gente. Imagine a hipótese na qual o avião presidencial sofre um acidente, vindo a vitimar o presidente da República e seu vice, após a conclusão dos 3 anos de mandato. Gente, aqui a gente tem que lembrar, desculpa, eu pulei isso. Vamos voltar aqui. O presidente, é o seguinte, vocês agora com os últimos desdobramentos da política a gente já está mais habituado, mas antigamente isso pegava muita gente, ó. O mandato presidencial aqui é de 4 anos, ó. 0,
a 4 anos. Se a vacância nos cargos de presidente e vice ocorrer antes da metade do mandato, antes da metade a gente tem eleições diretas. Ou seja, o povo vai à urna de novo votar. Então, por exemplo, começou o mandato, 1 ano depois o presidente morreu. 1 ano depois, ainda antes da metade do mandato, é 1/4 do mandato. Então, vão se organizar eleições, quer dizer, aqui o presidente e o vice, nesse exemplo, caiu o avião com os dois. Vão ser organizadas novas eleições e o povo vai votar num novo presidente que vai cumprir... Desculpa, gente. Vamos votar um presidente que vai cumprir esse restante aqui, esses 3 anos. Agora, no caso contrário, se o presidente morre, e o presidente e o vice morrem aqui no 3º ano, já passamos da metade do mandato. Então fica muito complicado você organizar a logística de fazer novas eleições, de organizar um processo eleitoral, vê todo mundo que quer se candidatar, elabora a lista, começa o período eleitoral, prepara as urnas, contabiliza tudo. Então, nesse período aqui, temos eleições, mas eleições indiretas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse caso, as eleições vão ser perante o Congresso Nacional. Quem vai decidir quem vai ser o nosso novo presidente vai ser os membros do Congresso Nacional. Ou seja, 81 senadores e 513 deputados que lá estão nos representando. E aqui a gente vai voltar para a questão. Gente, a partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. O presidente do Senado assume o cargo e completa o mandato. O presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo, convoca eleições que realizar-se-ão 90 dias depois de abertas as vagas. O presidente do Congresso Nacional assume o cargo e completa o mandato. Ou o presidente da Câmara assume o cargo, convoca novas eleições e serão realizadas 30 dias após a abertura das vagas pelo Congresso Nacional na forma da lei. Gente, vamos ver aqui. Isso daqui eu vou mostrar para vocês que é a letra da Constituição, ó. Aqui, ó, o artigo 81. 81, parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para os ambos dos cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Ou seja, se morrer o presidente e o vice, depois que morreu o vice-presidente, nesse caso eles foram comorrentes, morreram juntos, então é um pouco indiferente. Mas, abertas as 2 vagas, depois da segunda metade do mandato, temos 30 dias para convocar as eleições, gente. Por quê? Porque já é um período muito esguio, assim, um período muito pequeno. Esse presidente vai entrar, ele só vai cumprir esse que a gente chama de mandato tampão, ele só vai cobrir esse intervalo até as novas eleições. Então a gente vai ver aqui nos slides, ó, que a resposta é a letra D. E vocês vão ver que é exatamente a transcrição do artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, gente. É como eu disse, a OAB, ela gosta do texto da Constituição, é o que está aí. Está na letra. Gente, não tem nem o que discutir nessa questão. Então, vamos ficar espertos que a OAB gosta de cobrar letra de texto de lei, gente. Vocês já estão mais que cansados sobre isso. O pessoal aí está certo. Tá, D. Teve alguém que falou que não está tranquilo. Se tiver a dúvida aí, pode mandar que a gente responde. E vamos que vamos. Perguntaram aqui se perderam muita coisa. A gente já está andando na aula um tempinho já, mas fica tranquilo que essa aula depois vai estar disponível para vocês lá no site. Essa monitoria aqui vocês vão poder assistir de novo, caso seja necessário, caso tenha ficado alguma dúvida. Então vamos que vamos. Aqui, gente, vocês vão ver que a OAB bate muito nessa tecla. Vocês vão ver que quando ela pergunta uma coisa, ela sempre vai perguntar da mesma maneira. Aqui, ó.
do presidente e vice-presidente. Em caso de vacância dos cargos de presidente da República e vice-presidente da República, no penúltimo ano de mandato, gente, vamos voltar aqui rapidinho. É o mesmo exemplo da questão anterior, gente. Sem tirar nem pôr, é o mesmo exemplo. Só que naquele exemplo anterior, naquela questão anterior, ele deu uma floreada, contou que um acidente vitimou o presidente e vice-presidente da República. Aqui ele foi direto ao ponto. Mas a pergunta é exatamente a mesma. Vamos lá. Caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente no penúltimo ano de mandato. Letra A. O presidente da Câmara dos Deputados assume definitivamente o cargo. O B. O presidente do Senado assume definitivamente o cargo. Letra C. Far-se-á nova eleição direta. Ou letra D. Far-se-á eleição indireta pelo Congresso Nacional. Gente, a gente já viu, é a mesma resposta da questão anterior. Eleição indireta pelo Congresso Nacional. Aqueles excelentíssimos 513 deputados federais e 81 senadores serão os responsáveis por decidir quem será o próximo presidente do país, caso a vacância dos dois cargos ocorra nos últimos 2 anos do mandato. Enfim, vamos lá. A gente vai ver aqui, o gabarito no slide, é letra D. Mesma resposta do anterior. Eleições indiretas, Congresso Nacional, enfim. E mais um exemplo aqui, gente. Vocês vão ver que eles sempre ficam rodando no mesmo tema. Vai variar um pouco, uma coisa ou outra, mas você lendo ali, estando aqui ligado nas nossas aulas, lendo o texto de lei, vocês vão ver que vocês vão estar afiadíssimos para a prova. Olha só. Ao proferir um discurso em sua cidade natal, José, deputado federal pelo Estado afirma de forma contundente que um país democrático tem por regra inviolável escolher o chefe do Poder Executivo por meio de eleições indiretas. Complementa a sua fala afirmando que o Brasil poderia ser considerado um país democrático, já que a Constituição Cidadã de 88 não prevê a eleição de presidente pela via indireta, gente. E segundo a Constituição, o deputado está, vamos ver, letra A, equivocado, pois a previsão de eleição indireta somente na eventualidade de vacância do cargo de presidente da República nos últimos 6 meses de seu mandato. Letra B, correto, pois sendo voto direito cláusula pétrea prevista na Constituição, não pode haver situação constitucional que possibilite o uso do voto indireto. Letra C, equivocado, pois a previsão de eleição indireta no caso de vacância dos cargos de presidente e vice nos últimos 2 anos do mandato. E D, correto, pois não há previsão de eleição indireta em caso de vacância, já que o cargo de presidente da República viria a ser ocupado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Gente, você vê que ele está querendo fazer aquela salada, está querendo te confundir. Você que está ligado já entendeu qual é a ideia. E, gente, não é porque um país tem uma eleição indireta que ele é antidemocrático. A gente pega, por exemplo, Inglaterra, que tem eleições indiretas. Quem escolhe o primeiro-ministro, que é o chefe de Estado deles, é o parlamento. Se forma o parlamento, se elegem os membros do parlamento, e os membros do parlamento elegem aquele que vai ser o chefe do executivo, o chefe de Estado deles, desculpa. E aqui a gente vai ver, a gente já viu isso, a gente já sabe que a resposta correta é a letra C. Equivocado, pois há previsão de eleição indireta no caso de vacância dos cargos de presidente e vice nos últimos 2 anos de mandato, gente. É exatamente isso, simples assim. E aí dá pra ver que a galera tá afiada, gente. Gente, gostei de ver todo mundo marcando C. Pessoal, Daniel falou que C, José está equivocado. Corretíssimo, galera. A Mariana falou, o presidente da Câmara ficará no cargo em caso de quanto tempo para a próxima eleição? Então, Mariana, as eleições elas têm que ser convocadas se a vacância dos 2 cargos se dá nos primeiros 2 anos de mandato, as eleições têm que se dar em 90 dias. Se acontece nos últimos 2 anos, em 30 dias. Está lá no artigo 81, no caput, no parágrafo 1º da Constituição. Dá uma lidinha rápida que você já vai sacar. Não tem mistério. E por que essa diferença de prazos por 90 dias na primeira metade? Porque é simples, gente.
o cargo ficou vago antes da metade do mandato, ainda tem muito tempo de mandato pela frente. Então tem tempo de organizar uma eleição. Você pode chamar para daqui a 90 dias uma eleição, dar tempo de preparar a justiça eleitoral, de ver a lista de quem quer ser o presidente, as pessoas poderem se candidatar, poderem fazer campanha. Já nos últimos 2 anos é um prazo muito pequeno, não tem como você mobilizar todo o aparelho da justiça eleitoral para fazer uma eleição em tão curto período de tempo para um mandato curtíssimo, só para cumprir aquele buraco. Então vamos lá, gente. Aqui no slide agora a gente vai ver, a gente viu, letra C, equivocado. E as atribuições do presidente. Quais são as atribuições do presidente? Qual é o papel do presidente na República Federativa do Brasil? O que ele tem que fazer? O que a Constituição diz que é o papel dele? Vamos ver aqui. O artigo 84 diz, gente, é muita coisa, eu obviamente não vou ler tudo, mas olha só. Algumas das atribuições: nomear e exonerar os ministros de Estado, ou seja, o presidente vai definir quem vai ser e quem vai deixar de ser ministro. Inciso 2, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Foi aquilo que eu falei antes. O presidente ele não exerce o poder executivo sozinho. Ele, junto com auxílio dos ministros de Estado, vai exercer a direção superior da administração federal. É bem intuitivo até. Inciso 3, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição, ou seja, o presidente que vai dar início à lei orçamentária, por exemplo. Tem leis que são iniciativa privativa do presidente. O inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, como expedir decretos e regulamentos. 5, vetar projetos de lei total ou parcialmente. E 6, dispor, mediante decreto, sobre organização, funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa. Gente, por que quando não implicar aumento de despesa? Porque aumento de despesa ele tem que estar previsto em lei. O presidente não pode simplesmente gastar mais dinheiro. Ele tem que pedir autorização ao legislativo para poder aumentar as despesas, porque afinal ele está lidando com dinheiro público. Ele tem um plano plurianual, ele tem uma lei de diretrizes, ele tem uma lei orçamentária anual que ele tem que seguir, que ele tem que obedecer, e caso ele precise de mais dinheiro, ele tem que propor um projeto de lei para que ele possa aumentar os gastos, enfim. E aqui a linha B do inciso 6, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Ou seja, enquanto tiver alguém ocupando aquele cargo público, por exemplo, um defensor público federal, um analista da Justiça Federal, enquanto alguém estiver ocupando aquele cargo, ele não pode simplesmente extinguir aquele cargo por decreto. Agora, aquele cargo está vago há mais de 2 anos, 3 anos, a administração pública não sentiu necessidade de preencher aquele cargo, ele pode extinguir aquele cargo, sem problema algum. Aqui, e aí segue, decretar estado de defesa, estado de sítio, decretar executar intervenção federal. Aqui, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear, após aprovação do Senado, ministros do Supremo, dos tribunais superiores, governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, enfim, nomear membros do Conselho da República. E aqui no final a gente tem alguma coisa importante, Parágrafo único. Aqui, antes, só falando daquela coisa dos gastos que eu falei, aqui o inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na Constituição. E ali, inciso 25, o que eu falei antes para vocês. Prover e extinguir os cargos públicos federais, forma da lei. E o parágrafo único, gente. O presidente da República, dessas atribuições do artigo 84, ele pode delegar as atribuições do inciso 6, 12 e 25 aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União. E aqui o inciso 6 era aquele que falava de extinguir cargos vagos. Aqui, inciso 6 aqui, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal que não implica aumento de despesa, extinguir cargos ou funções vagos.
também pode prover ou extinguir cargos públicos federais, ou seja, teve o concurso para o Ministério da Justiça. O presidente pode delegar ao ministro da Justiça a função de prover aquele cargo, ou, quando aquele cargo estiver vago, de extingui-lo. Não, desculpa, gente. O inciso 25 é só a primeira parte, ou seja, ele pode só prover, mas com o artigo 20, inciso 26, o inciso 6º, ele também pode extinguir aquele cargo quando estiver vago na forma da lei. Vamos lá. E a gente vai ver que a OAB cobra as questões sempre na mesma pegada, sempre no mesmo tema. Rapidinho, estou vendo aqui que a Ângela pergunta, como faz para decorar isso? Ângela, não se preocupe em decorar, se preocupe em entender como funciona. Procura entender, pensar, são 4 anos, como é que funciona a administração pública federal. Lê os artigos da Constituição respectivos, lá do 76, vai descendo, pelo menos até acho que a gente está abordando aqui, para você entender como funciona a administração. Você vai ver que tem uma lógica, você não precisa ficar desesperada pensando em gravar, só gravar o dado frio. Tenta entender que tem uma lógica por trás disso tudo, que vai ficar mais fácil de você botar isso na sua cabeça. A gente vai ver aqui, ó, o presidente da República possui uma série de competências privativas que lhe são atribuídas diretamente pela Constituição. Admite-se que algumas delas possam ser delegadas ao ministro de Estado da pasta relacionada ao tema. Dentre as competências delegáveis, inclui-se a. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62 da Constituição. B. Nomear, observando o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Letra C. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Letra D. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição. E, gente, a gente acabou de ver isso. A gente viu que são só 3 hipóteses que o presidente pode delegar a sua atuação aos ministros de Estado. E a gente vai ver aqui, ó, não foi editar medida provisória com força de lei, não foi nomear os ministros do TCU, não foi de iniciar o processo legislativo na forma dos casos previstos em lei. O que o presidente pode delegar, uma das funções, é justamente de prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei, ou seja, isso aí estava até no inciso 6, a linha B, no inciso 25 do artigo 84. São funções plenamente delegáveis, porque tem a ver com a conveniência da administração pública, tem a ver com uma maior agilidade, uma flexibilização da atuação dos gestores. E a gente vai ver aqui, ó, gabarito, letra C, aqui no slide, ó. Prover e extinguir os cargos públicos na forma da lei. E, gente, vocês vão ver que a OAB, eu já falei isso para vocês, mas é para vocês manterem na cabeça, a OAB, ela sempre gosta da letra da lei e ela sempre fica variando a mesma pergunta, ela sempre vai te perguntar a mesma coisa de formas diferentes. A gente vai ver aí, ó, essas questões querem exames variados e sempre pergunta mais ou menos a mesma coisa de uma maneira um pouco diferente. E agora a gente já falou de tanta coisa, mas tem mais coisa para falar ainda. A gente vai ver os casos de responsabilidade do presidente da República aqui, rapidinho, ó. O presidente, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções na vigência do seu mandato. Ou seja, gente, o presidente, ele só responde por aquilo que ele cometeu, durante seu mandato, ele só responde por aquilo que ele cometer em função do mandato, em função da sua atividade. Ou seja, se o presidente cometeu um crime lá atrás, antes de ser empossado, esse crime vai esperar. Por quê? Porque o presidente é um cargo importante, ele não pode estar preocupado com uma coisa que aconteceu lá atrás. Isso não é sinônimo de impunidade, não. Ele só vai ser julgado depois, porque ele está ocupando um cargo importantíssimo para o nosso país. Ele só vai responder se ele cometeu algum erro, algum crime de responsabilidade, alguma infração penal comum relativa à atividade dele como presidente. E aqui, ó, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão, gente. Gente, isso é bem importante manter na cabeça, porque o presidente, ele não pode ser, você não pode simplesmente chegar lá e prender preventivamente o presidente.
A gente vai ver aqui como se dá o processo, como se dá. A gente tem que ter em mente que isso daqui não é uma proteção ao presidente, não é uma proteção ao ocupante do cargo, é uma proteção ao cargo em si. Para que as funções da presidência sejam melhor executadas, tem que ter uma garantia para o indivíduo que está ali, que ele não vai sofrer, às vezes, represália por atos que ele cometeu antes, coisas que talvez nem sejam verdades, sabe? Então vamos lá. Artigo 85. A gente tem as hipóteses de crimes de responsabilidade, gente. É importante a gente lembrar que crime de responsabilidade não é um crime penal, assim, não é um ilícito penal, é um ilícito é um ato ilícito que vai contra a lei, contra a Constituição aqui também, mas não tem uma pena de prisão. Isso aqui é uma penalidade diferente, é um crime, digamos que é uma responsabilidade política aqui. E aqui, ó, parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo de julgamento. E a gente tem essa norma especial desde 1950. É a Lei 1079 de 50. Se alguém tiver interesse depois, é só ler. Ela é bem curtinha, bem interessante, vale a pena a leitura. Aqui, ó, responsabilidade do presidente. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Gente, e aqui a gente tem duas hipóteses. A gente está vendo aqui que tem, ó, os crimes de responsabilidade e as infrações penais comuns. O presidente ele pode ser julgado por essas duas condutas. Crime de responsabilidade no exercício do seu mandato e infrações penais comuns no exercício do seu mandato. O crime de responsabilidade foi aquilo que a Dilma sofreu, por exemplo. Foi a abertura irregular de crédito suplementar, que está prevista na Lei 1079 de 50. Já o Michel Temer, esse processo está rolando contra ele, é por uma infração penal comum, é por um crime que está previsto no Código Penal, gente. E aí, a gente vai ver que o procedimento tem suas particularidades. Aqui, admitida instaurado o processo, vai para a Câmara dos Deputados, que vai fazer um juízo de admissibilidade. E aqui em ambos, o MPF ofereceu a queixa-crime, os dois processos vão para a Câmara dos Deputados, onde eles vão passar por um juízo de admissibilidade. O que é isso? É falar, a gente vai julgar isso agora ou não. Não quer dizer que o presidente estará impune, mas ele não será julgado durante o seu mandato, entende? Aqui, ó, nesses dois casos, tem que ter uma aprovação de 3/5 da Câmara dos Deputados, em ambas as hipóteses, para que o presidente seja processado, aqui no slide. Presidente, e aí ficará suspenso, aprovada, aqui, ó, cadê? Que por 2/3. O monitor tá maluco. Ó, aprovado por 2/3. 2/3, ou seja, daqueles 513 deputados federais, 2/3 tem que dizer, instaura o processo, seja de responsabilidade ou de responsabilidade. E aí, aprovado, o processo nas infrações penais comuns vai para o STF, nas crimes de responsabilidade vai para o Senado Federal. Isso daqui, gente, foi o que a gente viu com a Dilma. Depois do processo na Câmara dos Deputados, teve todo mundo falando sim, não. Isso daqui foi para o STF. Foi lá o Lewandowski, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que nos crimes de responsabilidade age como o presidente do Senado Federal, não como presidente do Senado Federal, mas ele presidencia os trabalhos, ele que lidera ali E eles lá no Senado Federal decidiram se a Dilma era responsável ou não. Com o Temer, o que está acontecendo é esse daqui, ó. A Câmara dos Deputados, se aprovar, vai mandar o processo para o STF, que vai julgar como um crime comum, afinal, uma infração penal comum. Se eles dizem não, arquivo.
E aqui também, se diz não, arquiva. Então, gente, dá para ver que o processo é bem parecido, mas são coisas diferentes. Aqui é um juízo político, aqui é um juízo, digamos assim, mais de direito, mais penal. Você vai apurar a culpabilidade, a ilicitude do fato e tudo mais. E aí, nos dois casos, o presidente fica afastado por 180 dias. E aí a gente vai ver, o parágrafo 2º, se decorrido o prazo de 180 dias e o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Enquanto não sobrevier sentença penal condenatória, o presidente não estará sujeito à prisão e o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Foi tudo isso que eu falei. E é só importante lembrar que esse prazo de suspensão de 180 dias, nas infrações penais comuns, começa da admissão da queixa-crime pelo STF, da denúncia pelo STF. Então, gente, é só ficar esperto nisso e vamos lá. Galera, espero que vocês estejam tranquilos. Não é uma matéria difícil, não é uma matéria complicada. É um detalhezinho outro para decorar, sim, mas vamos que vamos. Eu sei que vocês estão estudando, que vocês estão prontos e que vocês vão tirar essa prova de letra. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, qualquer coisa, e o slide está disponível aí para vocês. Vocês podem fazer as questões que eu deixei aí para vocês, beleza, gente? Um abraço, boa noite e até a próxima.